E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um pouco da minha experiência aqui nos Estados Unidos e o que vocês têm que fazer para estar no 1%, né? Eu estou falando para as pessoas que estão trabalhando aqui, que estão trabalhando numa empresa ou que tem mesmo a sua própria empresa, o que é importante para você, né? Naquilo que você tem que enfocar para que você possa realmente subir, né? Subir bastante aqui nos Estados Unidos. Então, a coisa mais importante é que você tem que estar sempre no melhor do seu jogo, né? Naquilo que você está fazendo, você tem que estar no melhor. Você tem que estar sempre numa posição quando as pessoas veem você trabalhando, eles falam, pô, esse é o cara. Eles têm que dizer que você é o cara, você é a pessoa. E isso só não é o suficiente. Além do que, você também tem que estar pensando na frente, né? Quais são as tendências, né? Se eu estou trabalhando em área de gestão, seja na área que for, na área da indústria de construção, ou na farmacêutica, ou na de tecnologia, você tem que estar sempre muito bem, né, no seu jogo, você tem que estar jogando o seu jogo muito bem, e você sempre tem que estar pensando na frente, ó, qual que é a tendência, o que vai acontecer, quais são as coisas que eu tenho que criar, não é? E aquela capacidade de entender o meio que você está envolvido, não é? E se adaptar à cultura daquele meio e à cultura do país. Você nunca pode trazer o jeito brasileiro para os Estados Unidos, como você não pode trazer o jeito americano para o Brasil. Esse é o erro número 1, né? O brasileiro, muitas vezes ele acha que ele tem a solução, porque ele tem jogo de cintura, porque ele sabe. Tudo que você não pode ter aqui nos Estados Unidos é jogo de cintura, porque eles são muito rígidos com relação a valores, né? As pessoas aqui dançam, né? Tem que ter muita transparência naquilo que você fala. Você tem que saber que aquilo que você está falando, primeiro, tem legalidade, pode ser feito, não vai colocar a empresa em risco, né? Que você está seguindo os valores da empresa, que você está seguindo as regras da empresa, né? E do mercado que você está trabalhando, porque senão você vai dançar, né? Eu já vi muita gente chegar aqui com aquela ideia, não, eu sou brasileiro, o brasileiro tem jogo de cintura, a gente se adapta, a gente sempre dá um jeitinho. O jeitinho brasileiro aqui nos Estados Unidos não funciona, nunca funcionou e nem vai funcionar. É por isso que os Estados Unidos é os Estados Unidos e o Brasil é o Brasil. Como o jeitinho americano também não vai funcionar no Brasil, né? Porque são duas coisas completamente diferentes. E esse é o maior erro que a gente comete. A gente acha que a gente sabe tudo. Então, quando você entra num meio, numa cultura nova, você tem que realmente se adaptar à cultura. Você tem que readequar a sua linguagem àquela cultura, porque senão você vai dançar. O americano não vai confiar em você. Ele não vai confiar. Ele não vai deixar que você tenha uma posição maior, de maior responsabilidade na empresa, onde quer que você vá, porque ele sabe que você não compreende como a cultura funciona. Não é nem questão de falar inglês fluentemente. Eu conheço pessoas aqui que falam inglês 700 mil vezes melhor que eu falo e não tem a posição que eu tenho. Por quê? Porque eles ainda se referem à referência, eles ainda se referem ao país deles, eles não se referem aos Estados Unidos. Então, quando eu trabalho, né, eu esqueço completamente que eu sou brasileiro, né? Eu sou americano, então eu tenho que trabalhar como um americano, né? Eu não uso nada de brasileiro, para te dizer a verdade, né? Nem o jeitinho é uma coisa que eu não quero usar nunca aqui, porque se você usar, você dança, né? Eu tenho pessoas de outros países que são muito semelhantes, também como da Turquia, são muito parecidos com os brasileiros. Não, nós vamos dar um jeitinho. Não, no jeitinho, filho, não existe aqui. Aqui, meu amigo, se você matou a cobra, você tem que mostrar o pau, né? Não tem jeito, né? Você tem que sempre estar, todas as suas avaliações tem que sempre estar fundamentadas por dados, né? Que tem que estar bem organizados,
Porque se você for entrar num argumento sobre numa decisão estratégica da empresa, né, ou até mesmo uma decisão operacional, né, se você não tiver dados, né, que vão te ajudar a sustentar aquela posição, aqui você dança, mas dança feio, não é você ser amigo do cara. Amigo do cara não funciona aqui, entendeu? Ou não, eu vou dar um jeitinho mais tarde. Você vai perder seu emprego, isso eu posso garantir para você. Né? Que às vezes você fala, o cara fala, tá bom, você fala alguma coisa, você não tem todos os dados, você fala pro cara, não, eu garanto que isso vai acontecer, não se preocupa, eu já vou te providenciar os dados, e você não providencia, o que vai acontecer é que você vai perder seu emprego. Aqui é diferente, né? Isso aqui é duro. E também tem muita gente querendo pegar a sua posição, né? Tem muita gente na competição querendo o seu lugar. Então você tem que estar sempre muito bem preparado, muito bem afiado, ou você vai dançar, né? Não adianta que dança mesmo. Como eu já te falei num outro vídeo, você fala alguma coisa, se você não estiver bem embasado, sempre vai ter um cara na reunião que ele vai levantar a mão e vai fazer uma pergunta. E ele não vai fazer uma pergunta para te ferrar, ele vai fazer uma pergunta porque ele acha importante saber aquilo. E aí você não tem dado, meu amigo, você fala, pô, não tem como você sustentar o seu argumento. Pode acontecer algumas vezes dele levantar a mão, é uma coisa que está um pouco fora do seu domínio, é uma coisa extra que ele está pedindo, aí você pode falar. E se você não tiver a resposta, você tem que falar. Eu não tenho a resposta para isso, você me dá um número de dias, né? Você diz, olha, eu posso te dar essa resposta em 3 dias. Ou 2 dias, ou 1 dia, depende de cada situação. Eu tenho certeza que a pessoa vai concordar. Fala, não, tudo bem, eu vou te apoiar, porque eu sei que o que eu estou pedindo é uma coisa extra, e você vai me dar uma resposta, então você tem o meu apoio, né? Caso contrário, se não for nesse caso, você não pode dizer que você não sabe, né? Você não pode dizer, porque esse aí é o básico do teu serviço. Esse você tem que saber mesmo, não é? E não pode ter medo aqui também de discordar, né? De você, né? Olha, eu não concordo com sua opinião. A pessoa sempre pergunta, por quê? Estas são as razões que eu não concordo com a direção que você está querendo seguir, né? E sempre num tom muito educado. O americano não suporta falta de educação. Não suporta que as pessoas gritem. Às vezes eu levanto a minha voz. Deixa eu ver. Em 10 anos que eu tô aqui, 11 anos, eu levantei minha voz 4 vezes, tá? Para você ter uma ideia. Tanto que quando eu levanto minha voz, a empresa para, né? Porque eles falam, Paulo, você nunca faz isso. Então quando eu levanto a minha voz, e na verdade nem ser mal educado, eu fico mais assertivo, né? Eu falo com mais energia. Então aí o pessoal já presta atenção e fala, não, isso aí é muito sério, porque pro Paulo levantar a voz é porque aquilo é crítico, né? Então vamos realmente escutar aquilo que ele tá falando, né? No Brasil eu gritava todos os dias, meu. Gritava, tanto que quando eu vim para cá, uma coisa muito importante, você tem que começar a adequar o seu tom de voz. Você pode ver que hoje eu falo mais baixo quando eu estou conversando com vocês, que no português às vezes nem funciona direito. É porque quando você tem que ajustar a sua tonalidade da sua voz, né? E você tem que colocar a sua voz num certo tom emocional que mostra uma certa neutralidade, não é? Você pode comemorar as coisas, mas quando você está num embate, numa decisão, é argumentação, não é paixão, não é que você é o amor por aquilo que você está falando, né? O cara fala, meu, amor faz você fazer coisas estúpidas, paixão pior ainda, né? Você não pensa, você fica cego. Então o cara fala, não, mas eu falo dessa maneira porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Os caras aqui falam, pô, que é isso, cara? Isso aí é exatamente por você ser apaixonado é que é um problema, né? Você tem que ser profissional. Então você tem que manter o seu tom de voz, você tem que saber argumentar muito bem, e mesmo que você não ganhe a argumentação, não interessa, você tem que ganhar o respeito das pessoas. Eles falam, pô, o Paulo emitiu a opinião dele, estava bem argumentada, nós decidimos
fazer uma outra coisa, mas a gente ouviu as argumentações deles, são argumentações muito boas, mas no geral nós achamos que essa outra decisão é a mais adequada. Então são essas coisas que são importantes, não é nem vencer o argumento, não é? A gente sempre pensa que a gente tem que vencer o argumento aqui. Não, 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 não. Você tem que argumentar bem. Vencer é a equipe que define quem ganhou a argumentação, ao qual caminho que eles vão escolher. E se eles escolherem o seu caminho, não quer dizer que você ganhou, que você é melhor que outro cara. Quer dizer que naquela situação, né, a sua visão estava mais adequada com a visão do grupo, né? Mas isso não quer dizer que você é melhor que outro cara, né? Por isso que é muito importante, né, quando você termina a argumentação, fala, olha, é sempre cumprimentar a pessoa, meu, tua argumentação foi muito boa, ou, eles usaram a minha, mas isso não quer dizer que o que você falou não tenha validade. Muitas vezes, quando eu estou contra-argumentando, eu não tento enfraquecer o cara, eu enalteço o argumento dele, eu falo, olha, isso que você está falando é muito importante, mas deixa, eu não falo but, and I would like to share another point of view, so we can think about it. Então eu gostaria de compartilhar um outro ponto de vista para que a gente possa pensar sobre ele, né? E aí você compartilha, entendeu? Mas você não fala, não, o que você está falando é besteira, deixa eu falar isso, que isso aqui é o que está certo. Não, você nunca fala isso. Você sempre enaltece o outro, né? Porque a questão não é vencer o cara, a questão é todo mundo na empresa ganhar, não é uma briga particular, não é? Entre eu e uma pessoa. É uma questão do que é melhor para a empresa, do que é melhor para o grupo, ou do que é melhor para o projeto. Então nunca faça da argumentação aqui uma coisa pessoal, porque aqui não funciona. Se você fizer pessoal, as pessoas vão perceber e eles vão perceber que você tem alguma coisa contra a pessoa, não é? E isso aqui nos Estados Unidos não te leva a lugar nenhum, já vou te avisando, você vai dançar, né? Então, isso são coisas, e horas de trabalho, são muitas horas, tem que estar super dedicado, né? São 10 horas de trabalho por dia no mínimo, você tem que estar pronto, você tem que ter todos os pontos na sua cabeça, você tem que ter os pontos na sua cabeça. Desculpa, tem um cara dirigindo o caminhão aqui, um truck, parece um louco, né? Então você tem que estar bem preparado, né? Trabalhar sempre muito enfocado, né? Sempre querendo ajudar os outros, com aquela genuína intenção de que você quer ajudar o próximo que está junto com você. Isso é muito importante aqui, que é o trabalho em equipe, né? E entender, né, que os Estados Unidos é trabalho, cara. O tempo aqui passa muito rápido, porque você se enfia em trabalho, você vive muito bem, você ganha bem, você faz as coisas que você quer, você consegue poupar um dinheiro, dá pra você fazer tudo, mas o tempo passa muito rápido. Quando você vê, você não tem muito tempo pra você mesmo ou para se dedicar para sua família. E olha que eu prezo isso bastante. Eu sempre tento guardar os fins de semana, mas aqui você está pensando o tempo todo, né? Você está sempre tratando estratégias, coisas que você tem que fazer, né? Que você pensa. Então, quando você vê, passou o fim de semana, você está pensando em alguma coisa, você não está prestando atenção direito nas coisas, e quando você vê, o fim de semana já passou e você não aproveitou, né? Mas é parte do negócio, né? Eu tento ao máximo evitar isso. Esses últimos meses eu não consegui. Eu tenho eu me mergulhei em trabalho assim muito, né? Assim, coisas muito complicadas para eu resolver e eles esperam que eu resolva, né? Então, olha, tem um problema, o pessoal eles já esperam que eu resolva. Eu tenho que ir lá e resolver, né? Se eu não resolver, eu tenho que mudar o ambiente, né, para aquele problema desaparecer. Então quando eu vou, é muita pressão, e eu tenho janelas de oportunidade muito pequenas, né, e onde eu tento mudar o ambiente, ou eu tento trabalhar o problema e fazer com que eles voltem
no caminho correto, né? Então isso me toma muita energia. Às vezes eu vou lá, eu trabalho, quando dá 2 horas da tarde, né? Eu comecei tipo assim, 7 horas da manhã. Quando dá 2 horas da tarde, eu tenho que sair, tem que sair, tem que ir embora, né? Aí eu venho, eu entro no carro, vou pensando, eu tenho que sair do ambiente. Aí eu chego em casa, aí eu trabalho mais um pouco, eu vou até umas 5, 5:30, ou às vezes eu vou dormir um pouco por 1 hora, porque eu estou muito estressado, e aí eu acordo mais tarde e continuo o meu trabalho, né? Então eu tenho essa liberdade na empresa, eu não tenho horário marcado. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Mas o tipo de assunto que eu lido é barra pesada, né? Então eu tenho algumas benesses que não é todo mundo que tem, né? Mas também, meu amigo, não é todo mundo que gostaria de estar na minha pele, né? Mas é isso aí, pessoal. Compartilhando com vocês mais um pouquinho aí, né, do que vocês têm que fazer para chegar no 1%. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite.